Na análise de uma oração, você sabe identificar um verbo transitivo indireto? Não sei. Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Professor Nasson. Muito bom você estar aqui, porque aqui você vai aprender muito conteúdo que vai te colocar à frente muitas pessoas que estão no lenga-lenga, hein? Olha só a análise que vamos fazer agora dos verbos transitivos indiretos. Pegue esse conceito para você entender, para você aprender e para você acertar as questões e se qualificar no concurso público, no Enem, onde quer que você precise disso para você se qualificar. Então olha só, verbos transitivos indiretos. Qual é o conceito? Qual é a ideia? Então veja só que o verbo transitivo, a ideia, ele tem que transitar. É interessante que você atrele o conceito da palavra à própria palavra. Isso ajuda a memorizar. Então, olha só, o verbo transitivo, quer dizer então que é um verbo que transita. Ele tem que transitar para que outro termo complete o sentido dele. Aí você pode pensar, mas professor, verbo transitivo indireto e o intransitivo? E o transitivo direto? Olha só, nós já gravamos aulas com verbos intransitivos, com verbos transitivos diretos. Olha o card aqui, ó. É só você acessar ali que você vai encontrar esses vídeos e muitos outros que vão completar esses conteúdos. Você vai entender tudo, porque aqui é muito simples, é objetivo e é claro. Então, olha só, quer dizer que os verbos transitivos, eles transitam porque, olha só, eles têm sentido incompleto. Quando você fala o verbo, ele não se expressa plenamente. A ação a ser ocorrida não fica plenamente expressa. Ele precisa de um complemento. Ele precisa de um complemento verbal. É aquele que completa o sentido do verbo. Então, como ele é incompleto, ele precisa de complemento. Alguém que o ajude a expressar o seu sentido. E olha só, que a ideia, você está vendo que ela é simples, ela é objetiva? Entenda isso. Agora você vai saber por que é um transitivo indireto. Olha só, eu coloquei alguns exemplos para nós fazermos a nossa análise. Número 1. As pessoas desconfiaram do vendedor. Veja bem, tá, que o nosso verbo é o verbo desconfiar. E você tem que lembrar o seguinte, tá? Toda análise de oração, ela começa sempre pelo verbo. Não comece pelo sujeito, pelo objeto, nunca. Comece sempre pelo verbo, porque no princípio é o verbo. O verbo não deixa você errar o caminho, tá? Siga o verbo que você vai se dar bem. Então, olha só, o verbo é desconfiar. As pessoas desconfiaram. Então, veja só, que eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou tirar o restante da oração. As pessoas desconfiaram. Se eu disser assim, as pessoas desconfiaram, está completo? O verbo, por quê? Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Ah, então você viu que o verbo, como ele é incompleto, ele precisa de um complemento. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. E olha só que eles desconfiaram de quê? Olha aqui, do vendedor. Desconfiaram do vendedor. Ok. Então, o verbo desconfiar é um verbo transitivo. Por quê? Porque se eu disser desconfiaram, ele sozinho não tem sentido, ele precisa transitar para que o outro termo complete o sentido dele. Então, ele transitou. Ok. Quem completa o sentido do verbo desconfiaram? Quem desconfia, desconfia de alguém. Foi do vendedor. Então veja só que quando o verbo desconfiaram veio para o seu complemento, eis aqui a pergunta. Ele passou pela preposição ou ele veio direto? Ah, você está vendo isso aqui? O que é que nós temos aqui, hein? Nós temos o do. O que é esse do? É a contração da preposição de mais o artigo definido o. Porque vendedor é um substantivo, é masculino. Então ele recebe o artigo masculino. E o de é a preposição. Você precisa conhecer as preposições. A lista inteira. São 17 preposições que você tem que olhar e dizer isso é uma preposição. Então olha só, quem desconfia, desconfia de alguém. Desconfiaram do vendedor. Quer dizer, quando o verbo veio para o complemento, ele veio direto? Não, ele passou
pela preposição. Então quer dizer que ele não veio direto, ele veio indiretamente. Então ele é um verbo transitivo indireto. Você entendeu, então, que quando o verbo passa pela preposição, ele não vai direto. Por quê? Ele é muito amigo da preposição, ele para lá, toma um café, ele é até meio apaixonado pela preposição. Então ele tem que ficar lá um pouquinho. Ele nunca vai direto. Ele dá uma paradinha na preposição para depois chegar. Então é um verbo transitivo indireto. E quem completa o sentido do verbo transitivo indireto é o objeto indireto. E veja só que a preposição de, ela faz parte do objeto indireto. Tudo aquilo que completa o verbo faz parte do objeto. Então, do vendedor, objeto indireto. Tudo bem até aí? Entendeu? Se você entendeu, se isso agregou, se inscreve no canal. Sabe por quê? Porque tem novidade toda semana. Assim você vai ser notificado de que nós colocamos vídeos novos, você vai continuar aprendendo, você vai à frente, você vai despontar. Número 2, nós confiamos em Deus. E confiamos em Deus, graças a Deus, né? E olha só que o verbo aqui é confiar. Veja bem que se eu disser assim, nós confiamos. Você vai falar assim, confia em quê? Ainda mais confiar. Ué, confia no diabo? Não. A gente confia em Deus. Então você vê que o verbo confiar, ele tem que transitar para ter sentido. Então, ele é um verbo transitivo, porque sozinho não tem sentido. Ele tem que transitar para que outro termo complete o sentido dele. Bom, então quem confia, confia em alguém, confia em Deus. Então, quem completa o sentido do verbo confiar, é isso aqui, ó, é esse termo, em Deus. Agora, veja só, que o verbo confiar, quando ele veio para o seu complemento, ele passou pela preposição, olha aqui, a preposição em. Quer dizer, então, que ele foi direto? Não, ele não foi direto. Passou primeiro pela preposição. Então, quer dizer que esse verbo é um verbo transitivo indireto. Você entendeu esse conceito? Como é simples? Às vezes o aluno fala, professor, como é que eu identifico um verbo transitivo direto e indireto? Olha aqui, é a simplicidade. Mas o conhecimento, ele vem atrelado a outros conhecimentos. Temos que conhecer as preposições. Então, o verbo é transitivo indireto e essa expressão em Deus é o objeto indireto. Lembrando que a preposição faz parte do objeto indireto. Número 3. O aluno referiu-se ao teste anterior. Então, olha aqui, o verbo é referir. Veja só que eu falo assim, olha, o aluno referiu-se. Mas referiu-se a quê? Quem se refere a alguma coisa. Quer dizer, então, que esse verbo, ele precisa de um complemento. Então, ele é um verbo que tem que transitar. É um verbo transitivo. E olha só, referiu-se a quê? Ao teste anterior. O pronome vai ficar junto com o verbo. Referiu-se ao teste anterior. Quem se refere a alguma coisa, ao teste anterior. Então, quando o verbo referiu vem para o seu complemento, olha só, ele passa pela preposição. O que é esse ao aqui? Nós temos aqui, olha, a preposição e esse o aqui é o artigo. Olha aí. Por quê? Porque teste é um substantivo masculino. Ele vai precisar do artigo. E quem se refere a alguma coisa. Quer dizer que o verbo referiu-se é um verbo transitivo indireto. Por quê? Quem se refere a alguma coisa. Ele passou pela preposição para chegar ao seu complemento, que é teste anterior. Então, verbo transitivo indireto ao teste anterior. Tudo isso aqui, ao teste anterior, olha aí, será o objeto indireto. Tudo bem até aí? Está conseguindo entender? Para o vídeo, volta, tenta fazer sozinho. Se ficou com dúvida, passa adiante, porque o aprendizado, ele se dá por redundância. Então você tem que fazer análises muitas vezes e você vai ter o domínio. Qualquer verbo que aparecer, você vai conseguir analisá-lo perfeitamente. Agora chegamos ao número 4. Olha o que é que nós temos aqui. O náufrago chegou à ilha. Puxa vida.
Temos uma questão aqui agora, gente, que muitas pessoas erram, ou que muitas pessoas não sabem, mas você vai saber. Esse conhecimento é quase que exclusivo e você tem que ter a visão para fazer essa análise. O náufrago chegou à ilha. Então olha só, você encontrou aqui o verbo chegou e você vai falar comigo o seguinte, olha, quem chega, chega a algum lugar. Você está vendo que a ilha, então, é feminino. E olha só, nós temos aqui o primeiro a, que é a preposição, e o segundo a, que é o artigo. Então nós temos preposição, esse primeiro a é preposição, e o segundo a é o artigo. Nós temos aqui a contração da preposição com o artigo, por isso que nós temos o acento indicativo de crase, ou seja, é a fusão, é a contração de uma preposição com um artigo. Agora, veja bem o seguinte, como essa questão aqui, ela é bastante complexa. Por quê, hein? Porque quando você vê que chegou à ilha, você vai falar assim, então matei a charada, professor? Quem chega, chega a algum lugar. Chega, ou seja, então o verbo chegou é um verbo transitivo indireto, a ilha, objeto indireto. Você vai fechar o gabarito da prova para casa feliz. Mas eu vou falar para você uma coisa, você errou. Você já errou isso aqui? O verbo chegou a algum lugar. Você já marcou que é um verbo transitivo indireto e você já errou? Se você já errou, comenta lá. Fala, professor, eu errei, mas agora aprendi a fazer o certo. Professor, eu errei e não entendi, quero fazer melhor. Ou talvez você tenha uma dúvida, você tenha uma pergunta, você tem um tempo para sugerir. Vai lá nos comentários, coloca lá que eu vou atender você, eu vou responder, eu vou explicar, eu vou gravar outro vídeo. Agora olha só, professor, acertei a questão, não acertou a questão. Aqui nós erramos essa questão. E por que nós erramos essa questão? Porque o verbo chegar, minha gente, o verbo chegar é um verbo intransitivo. Ah, gente, olha aqui, é um verbo intransitivo. Porque quem chega, chega, não importa onde você chegou, não importa aonde você chegou. Veja bem, que quando eu falo a ilha, me fala uma coisa, a ilha é o quê, hein? A ilha te dá uma ideia de tempo ou de lugar? Não, professor, a ilha é um lugar. Então, amigo, observe isso aí que você não vai esquecer. Lugar é sempre circunstância. Lugar é sempre advérbio. Lugar é sempre adjunto adverbial. Lugar nunca completa verbo. Vou repetir. Lugar nunca completa verbo. Lugar é sempre circunstância. Então, todo verbo ligado a lugar será um verbo intransitivo. Coloca isso na sua cabeça. É um verbo intransitivo. Por que você colocou esse exemplo então, professor? Exatamente para mostrar o contraste que muitas pessoas ensinam. Que o verbo chegou é um verbo transitivo indireto. Quem chega, chega a algum lugar. A ilha é um lugar. Então isso aqui será um adjunto adverbial de lugar. Olha aí. Então, o verbo é intransitivo. A ilha, adjunto adverbial de lugar. Quer dizer que esse verbo ele é intransitivo. Cuidado. Tá? Chegou à sala de aula, chegou ao supermercado, foi à ilha, foi ao supermercado, foi à escola. Pessoal, quem vai, vai a algum lugar. O verbo ir é intransitivo. Não importa aonde você chegou. O importante é que você chegou. Não importa aonde você foi. O importante é que você foi. Então, o verbo chegar, o verbo ir, são verbos intransitivos, tá? Pense nisso para você não cometer esse erro. Pensar, nossa, fechei a questão da prova. E na verdade, se dependesse dessa questão, você teria errado. Só que agora você não vai errar mais. Entendeu isso? Ficou assustado? Faz um comentário lá para mim, que eu quero corresponder com você e a gente vai conversar sobre isso. Você entendeu então que são verbos transitivos indiretos? Ele vai indiretamente para o seu complemento, porque passa pela preposição. Parabéns para você que entendeu tudo. E agora você vai continuar inscrevendo no canal do Professor Nasson e compartilhando com seus amigos chegados, para eles também saberem tanto quanto você, ok? Tá bom.